Olá pessoal, neste tutorial de hoje eu quero tirar uma dúvida aqui de como proceder para fazer uma flâmula, uma bandeira, sendo hasteada e movimentando-se no mastro. Eu vou usar a versão 3.1.2, vocês podem usar qualquer versão para acompanharem a ideia. Para iniciar a nossa bandeira eu vou adicionar aqui uma mesh plane, vou estendê-la pelo eixo Y um pouquinho para fazer o retângulo aqui da bandeira. Vamos fazer uma rotação em Y, R, Y, 90, Enter. E aqui eu vou usar o Ctrl A e o Rotation Scale para poder resetar a escala e a rotação que eu fiz junto à malha. Para poder fazer o efeito da bandeira, eu vou precisar subdividir essa malha. Então eu venho aqui no modo Edit Mode, vou usar nesse experimento aqui uma subdivisão, abro as propriedades da subdivisão, e Number of Chords eu vou deixar aqui com 40, que é suficiente para a gente criar uma movimentação necessária aqui junto à mesa. Olhando aqui pela vista direita, eu vou precisar nesse objeto selecionar dois pontos para fazer pontos fixos quando eu for utilizar o efeito Cloth. Então eu uso aqui a tecla C, aciono a ferramenta de seleção circular e vou selecionar esses vértices que estão aqui em cima, ó. Da mesma forma, eu vou clicar aqui embaixo, selecionando um grupo de vértices parecido com o de cima. Agora, saindo da ferramenta, eu vou clicar o botão direito, vou olhar aqui pela vista wireframe, vocês vão ver que eu tenho esse grupo de cima e embaixo aqui selecionado. Então, eu vou aplicar nesse grupo aqui um grupo de vértices. Venho aqui no ícone que representa a malha, que é o Object Data Properties, e aqui na guia chamada Vertex Groups eu vou adicionar o grupo. O programa já coloca um nome aqui de forma automática, denominando de grupo. Então eu vou clicar duas vezes e vou colocar o nome de fixadores. Para fazer com que estes vértices façam parte desse grupo, eu clico aqui em Assign. Pronto. Para saber se está funcionando o grupo, eu desseleciono aqui e seleciono novamente e ele vai acender. Então está funcionando. Agora nós vamos voltar para o Object Mode. Vamos olhar a nossa vista em modo sólido e aqui, pessoal, nós vamos precisar de uma imagem. Aí vocês podem usar a imagem que vocês quiserem. A imagem que eu vou usar aqui é a imagem da nossa bandeira, que eu baixei aí junto à internet. Mas vocês podem usar qualquer imagem para simulação. Então eu vou selecionar essa imagem para fazer o efeito de texturização junto à malha. Para isso eu vou entrar no modo chamado UV Editing. Eu vou carregar aquela imagem que eu baixei lá na pasta. Está aqui a imagem. Agora eu preciso desembrulhar com a tecla A. E nós vamos ver, ó, que a malha desembrulhada, se nós formos olhar pela vista aqui no modo Material Preview, usando aqui a condição Object, eu não tenho essa imagem aqui na malha, porque eu preciso criar um material para ela. Então eu venho aqui em Material, New, e onde tem o Basic Color, vocês vão ver que a cor que está aqui é a cor que está adicionada ao material aqui da malha. Então, em vez de usar a cor, eu vou clicar no pontinho amarelo. Algumas versões não vai ter isso. Vocês vão ter que clicar aqui ou na direita ou em cima para poder abrir esse menu aqui. E na coluna onde aparece as texturas, vamos selecionar a opção Image Texture. Aqui ela vai trazer para a gente a condição de nós carregarmos a imagem. A gente pode vir em Open ou então podemos clicar aqui, ó, a imagem já está aqui. Clicando nela, veja que ela não está de forma legal, ela está como se estivesse, ó, de cima para baixo. E a gente vai precisar inverter isso. Então como é que a gente faz para inverter isso? Nós vamos precisar voltar para aquela condição Edit Mode e aqui nós vamos, na primeira janela, usar a tecla A para selecionar toda a malha que foi desembrulhada aqui nessa janela. Vamos usar o R e vamos movimentar a malha nesse sentido, fazendo com que o Ordem Progress fique de forma correta. Quando nós fizermos isso aqui, automaticamente, usando a tecla Ctrl, a gente faz uma rotação em 90. Então, para ajustar a malha nessa formatação da imagem aqui, eu vou usar o SY. Eu consigo achatar pelo eixo Y. Aqui nessa janela só vai ter dois planos, tá, pessoal? Y de cima a baixo, de baixo a cima. E o X da esquerda à direita, da direita à esquerda. Então, usando o SX aqui, ó, eu consigo posicionar a imagem agora de forma correta. Com ela já posicionada, nós vamos voltar aqui para o nosso layout padrão.
e usando a imagem no material preview, temos aí a imagem da nossa bandeira já empregada aqui na malha. Nós vamos agora atribuir para ela um efeito usando aqui uma física. Então nós vamos adicionar aqui um objeto Force Field. Vamos ativar o Move, trazer esse Force Field, que é um objeto de campo de força, tá, pessoal? Vamos rotacionar pelo eixo que está apontando na nossa direção. Quem é? Se vocês olharem o gizmo aqui, ó, é o eixo X. Então, RX, vamos colocar nessa direção, trazê-lo para baixo. E aqui a gente pode, nesse sentido, fazer o uso de força dele, abrindo com o objeto selecionado a propriedade de física. Vocês vão ver que existe aqui uma opção chamada Strength. Vamos aumentar esse fator de força, deixá-lo aqui num fator bem alto, tá, pessoal? E vamos aplicar o Cloth, que é a física de tecido. Nesse caso, nós vamos usar aqui aquelas presilhas que nós demos o nome de fixadores no grupo de vértice, nessa guia chamada Shape. Vai existir um ajuste aqui chamado Pin Group. Nós selecionamos o grupo que nós criamos. Se dermos o play agora, vocês vão ver que a bandeira começa a flamular e fica fixo nessas pontas. Porém, a força do objeto aqui, que é o wind, não está sendo suficiente para manter a bandeira em pé. Então nós vamos aumentar essa força aqui desse wind. Podemos aumentar aqui para 3000. Voltamos novamente à animação para sentir como é que está o movimento da força do vento. Se vocês aproximarem, vocês vão ver que nesse movimento a própria malha está atravessando ela mesma. Então, para evitar isso, nós selecionamos a bandeira e voltamos nas propriedades e vamos abrir uma guia chamada Collisions. Vamos marcar essa opção Self Collisions. Isso vai tornar um processo um pouco mais lento, mas vai fazer com que a malha não atravesse ela. E temos aí o movimento do vento junto à bandeira. Nós vamos fazer com que esse objeto vento acompanhe essa movimentação da bandeira, selecionando ele e selecionando a bandeira com o Shift. Nós podemos usar aqui o grau de parentesco, Ctrl P, Object. Se eu selecionar a bandeira agora e tentar carregar, veja que o objeto, que é o campo de força, vai acompanhar a bandeira. Nós vamos então proceder aqui uma animação de como se essa bandeira estivesse sendo hasteada. Como eu seleciono a bandeira no frame 1, com a bandeira nessa posição, eu encosto o cursor na área 3D, digito o atalho I, abro o menu Insert Keyframe e vou usar uma chave Location, a chave adicionada aqui, ó, no frame 1. Agora, para fazer o movimento da bandeira subindo, eu vou usar o 250 aqui, e aqui eu vou puxar a bandeira até esse ponto aqui em cima. Ela não vai se movimentar. Quando você larga, ela aparece aqui no movimento, tá, pessoal? Vou usar aqui também a tecla I e vou usar a segunda chave Location. Agora, para ver como está funcionando a animação, dou o Player. Vocês vão ver ao mesmo tempo em que a bandeira tremula e sofre a influência do vento sobre ela, ela vai sendo hasteada aí junto à cena. Para poder gerar um efeito interessante aqui, nós vamos adicionar um outro objeto que vai ser o objeto do tipo Cylinder. Vamos abrir a propriedade desse Cylinder, vamos diminuir esse raio dele, vai ser a haste aqui no nosso efeito. Vou deixar aqui com 0.07, tá, pessoal? Vou aumentar esse Depth dele para que ele seja o mastro aqui do efeito. Vou deixá-lo em 9.57 e vou deslocar o cilindro encostando o cursor aqui, ó, e movimentando para esse canto. Por que que eu vou fazer isso? Porque agora, quando eu afastar um pouquinho a cena, quando eu der o player, a animação que vocês vão ter aqui é como se a bandeira estivesse subindo esse mastro e ao mesmo tempo sofrendo a influência aí, ó, da ventilação pelo objeto wind até um ponto de hasteamento onde ela vai parar. Vamos ver onde é que ela para. Tá aí, a bandeira hasteada junto ao mastro. Podemos agora então criar o nosso cache selecionando a bandeira e novamente nós vamos usar aqui o recurso de física.
clicando novamente em Cache. Vamos gerar o bait da prévia. Vamos deixar a agulha correr até 100% aqui, temos que ter um pouquinho de paciência. Vocês podem ter um computador mais ágil que faça isso mais rápido, mas também pode ter um computador aí mais lento que demore um pouquinho mais. Então tem que ter paciência até terminar esse procedimento aqui. Terminando o procedimento, agora eu posso gerar a animação da bandeira aí, ó, hasteando de forma rápida e simples no mastro. Se vocês quiserem agora criar uma cena, vocês podem, numa posição que vocês queiram, eu vou dar um giro orbital aqui para não ficar muito, e vou usar o Ctrl Alt 0 para posicionar a câmera de frente na posição que eu estou vendo aqui a bandeira. Posso usar os elementos com a câmera travada para poder fazer essa movimentação, aproximar um pouco mais, tá, pessoal? Vou utilizar uma imagem de plano de fundo aqui, nesse caso eu posso clicar em Word, e na opção Color eu vou abrir o recurso Environment Texture. Posso usar uma imagem de fundo aqui, que tem um céu, por exemplo. Essa daqui é interessante, vou dar o Open Image e vou entrar no modo renderizado. Vamos posicionar a imagem que a gente pegue o céu, encostar aqui a bandeira de uma forma que a gente possa ver ela sendo hasteada. E se nós voltarmos à animação, vocês vão ver algo assim, ó, como se a bandeira estivesse em movimento e sendo hasteada aí na cena. Vocês podem aproximar um pouquinho mais aqui o objeto mastro. E para a gente renderizar a cena, eu vou trazer a mãozinha um pouquinho mais para baixo aqui, tá? Reparem que a flâmula aqui aparece com um modo um pouco flat, ou seja, meio áspero. Então eu seleciono a bandeira, uso aqui o botão direito, Shade Smooth, para poder renderizar a cena. Eu agora posso vir aqui em Render, definir o Eevee, é o que eu mais uso aqui, vou usar o render dele com 32, pulo para a propriedade de saída aqui, que é o Output, vou definir a resolução, eu vou fazer em 1280 por 720, que ele faz um render mais rápido. Então vou deixar aqui 80%, que ele faz uma tela menor e o processo também sai mais rápido. Vou usar aqui em Output um nome para o arquivo, vou botar bandeira, selecionar uma pasta onde eu queira salvar aí a renderização da animação. Vou usar o File Format usando o formato AVI JPEG, já que eu não vou utilizar aqui áudio, tá, pessoal? Ele vai gravar um arquivo no formato AVI. Vou habilitar o RGB e vou manter o Quality aqui em 100%. Antes, porém, de começar o render, eu aconselho que a gente venha aqui em cima em File, Save As e salve esse projeto com outro nome, pode ser aqui, ó, Teste Bandeira. Não tem nada a ver com a renderização da animação, tá, pessoal? Aqui vocês estão salvando o seu projeto. Porque se na hora da renderização ocorrer algum bug, vocês podem carregar e refazer novamente o processo. Então aqui eu já posso fazer a renderização. Venho aqui em Render, na parte superior, e vou clicar essa opção Render Animation. Agora vai surgir uma janela mostrando o movimento da bandeira sendo hasteada. Vai correr os 250 frames, eu vou dar um pause, quando chegar no fim eu mostro como ficou. Se vocês olharem, pessoal, eu estou chegando aqui no frame 250 e já estamos finalizando aqui o processo de render da nossa animação. Quando chegar no 250, já que eu usei 250 frames, eu posso voltar aqui em cima em Render e clicar em View Animation. Eu tenho aí, ó, o exemplo da animação da bandeira sendo hasteada no mastro, de forma simples e prática para que vocês entendam. Em relação à iluminação, textura, etc., eu usei aqui apenas como uma forma experimental. Vocês podem melhorar o efeito de luz, o efeito de textura e da própria bandeira aqui junto ao processo. Fica então aí a ideia de como proceder esse hasteamento. Bom proveito e até o próximo tutorial. Grande abraço!